Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Débora Izzi e hoje eu quero falar com vocês uma situação que aconteceu comigo e eu quero que no final você reflita junto comigo o que um simples problema, simples não, né? Porque demorou mais de 6 meses, fez eu virar a chave em relação a muitas coisas. Eu quero exatamente te passar o insight que eu tive para que você tenha também e não cometa o mesmo erro que eu tive. Nós vamos por partes e você vai entender no final. Fica aqui comigo até o final, porque eu prometo que esse vídeo vai mudar a sua vida. Eu trabalho como social media designer gráfico, então eu preciso de um computador bom, relativamente bom, porque eu mexo com muita coisa pesada, muito programa pesado, então literalmente o notebook ele não pode me dar problema, porque se me dá problema eu tô mais ou menos enrolada. E o meu notebook, mais ou menos novo, porque para mim é novo, né, gente? Tem mais ou menos uns 3 anos que eu comprei ele. Ele começou de repente a dar muito problema, muito problema. E assim, como eu tento resolver as coisas ali na hora. Então, a cada vez que ele dava um problema, eu tentava resolver. E temporariamente, o problema era resolvido. Certo? Certo. O que que acontecia? Ele abria as janelas do Internet Explorer do nada. Eu estava digitando, ele começava a aparecer várias letras que não tinham nada a ver com o que eu estava digitando. Gente, era um terror. Tinha vez, juro por Deus, eu me pegava querendo quebrar esse notebook de tanta raiva que eu tinha, porque eu estava ali no meio de um trabalho, às vezes o meu tempo era curto, porque como vocês sabem, eu tenho um bebê em casa, então às vezes ali era um tempo que ele estava dormindo, eu precisava aproveitar aquele tempo para colocar o trabalho em dia, e vocês não têm noção, o notebook simplesmente não funcionava. Aí eu descobri que se eu apertasse várias letras ao mesmo tempo, resolvia o problema por um certo tempo, mas depois voltava. Aí eu fiquei desesperada, procurei 1 milhão de soluções no YouTube, várias soluções mesmo, achei algumas, igual eu falei anteriormente, temporário, e era assim que eu fui vivendo. Eu fui vivendo isso por 1, 2, 3 meses, porque eu sempre acreditava que era alguma coisa interna e que eu não estava enxergando, que eu não estava prestando bem atenção no que estava acontecendo. Eu achava que o problema eu ia resolver, mas enquanto eu não resolvia, eu ia empurrando ali com a barriga. Um dia eu estressei e falei: quer saber de uma coisa? Eu vou levar num técnico e deixa lá um dia. Gente, eu fico pensando, vamos deixar para o final a minha análise. Mas eu poderia não ter feito Isso antes, mas sabe o que que eu pensava? Ai, o técnico vai ficar com meu computador lá uns 2, 3 dias. Como que eu vou ficar sem trabalhar 2, 3 dias? Não tem como. Eu ficava pensando isso, sabe quando você vai postergando? Porque eu poderia ter levado. E eu achava também que eu ia conseguir resolver da minha forma, do meu jeito ali, que eu sempre resolvi tudo, e etc. Gente, levei no. Eu vou contar pra vocês, vocês vão ficar chocados. O técnico, que é vulgo irmão do meu marido, levou 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos para resolver. Um problema que eu estava postergando há 6 meses. Não é de ficar da vida, é de ficar fula. Por que que eu não resolvi isso antes? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quantas vezes nas nossas vidas a gente faz isso com tudo? A gente empurra os nossos problemas. Nós postergamos sonhos, postergamos a vida que a gente queria ter, a gente fica olhando a vida dos outros pela janela, enquanto a gente não se move. Ou então a gente até se move, como eu me movi tentando arrumar o meu notebook, mas acreditando estar fazendo certo, quando na verdade a gente não está. Diz que Einstein, eu amo essa frase, eu não sei mesmo se é dele, porque não tem nenhuma prova que foi ele que falou, mas você insistir no mesmo caminho várias vezes esperando o mesmo resultado é burrice. Várias vezes eu tentei resolver o problema do meu notebook da mesma forma e não deu em nada.
Por que que na nossa vida a gente também acaba fazendo isso? Várias vezes a gente tenta resolver o mesmo problema com vários jeitos, do mesmo jeito, na verdade, da mesma forma, sempre igual. A gente não muda o caminho, a gente não muda as tentativas, a gente vai empurrando. Por que que a gente faz isso? Sabe? Isso me fez virar a chave, porque depois disso eu fiquei pensando até em questão, vou dar um exemplo besta para vocês, em relação ao meu emagrecimento. Conforme eu venho dito nos meus vídeos, eu sempre tive esse problema com a balança e eu sempre tive um problema grande com comida. E eu falei assim, eu não vou fazer da mesma maneira. Depois do notebook, eu passei a pensar, juro para vocês, eu não vou fazer como eu fazia antes, tentar seguir o mesmo caminho, que é da restrição, que é dessa coisa de fazer dietas mirabolantes, dietas malucas. Dessa vez eu vou tentar um caminho diferente. Dessa vez eu vou fazer diferente, porque aí a gente já vai direto em quem sabe, ou direto no que é o certo, sabe? Tá dando para vocês pegar o que eu tô querendo dizer? Eu posterguei um problema durante 6 meses que estava me fazendo muita raiva. Gente, vocês não têm noção. Eu ficava com tanta raiva que eu queria quebrar esse notebook. E muitas das vezes nas nossas vidas a gente faz realmente isso. A gente às vezes está numa situação, a gente não consegue enxergar. A verdade é essa, né? A gente não enxerga o problema. A gente acha que está vendo ali, mas no final das contas a gente se perde, a gente fica perdido. Então, o meu recado para você nesse vídeo é que veja as coisas de uma outra perspectiva. Se você está tendo um problema na sua vida, eu não sei qual que é. Todos nós temos uma carga, todos nós temos uma cruz, digamos assim, para carregar. E se você está tentando resolver esse problema há muito tempo e não consegue, tente mudar a rota. Tente outros caminhos. Ou então, tente procurar a ajuda de um especialista. Entende? Isso abre portas para tantas possibilidades. Vou dar um exemplo besta. Eu conheço uma pessoa que estava há anos com crises de nervosismo do nada. E eu ficava falando com essa pessoa: procura um médico, procura um médico. Isso não é normal. Você ficar, às vezes, nervoso dessa maneira não é legal. Procura um médico, procura um médico. E a pessoa vai ali tentando resolver da mesma maneira. Ah, não, eu vou ficar tranquilo, vou fazer exercício físico, vou andar de bicicleta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando vai ver, a pessoa só precisava de um caminho que ela não estava enxergando. E às vezes é isso que você precisa, de um caminho, um especialista, alguém que sabe exatamente do que você precisa, do que você realmente precisa. Vocês entendem isso que eu estou falando? Então, assim, tá dando errado? Veja o que pode estar dando errado. Veja outras formas de resolver esse problema. Estamos combinados? Não faça como eu e não faça como um monte de gente que eu conheço por aí. Vamos mudar o caminho, vamos mudar a rota e tentar enxergar os problemas de uma outra ótica, tá bom? Esse é meu vídeo de hoje. Gente, se você chegou até o final, eu não posso deixar de pedir para você curtir o meu vídeo, compartilhar, se inscreva no canal, dá esse gostei aí, gente, porque me ajuda realmente. Eu quero muito crescer, eu quero muito continuar trazendo conteúdo para vocês, porque eu tenho muito o que falar, eu tenho muito o que dizer. Eu acho que acrescenta na vida de todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!